na cadeia, fica não, né? Tem uma tal como é, rapaz? 1/3 da pena, pronto, rapidamente é posto em liberdade. E talvez nem vá, né? Tem a questão também da audiência de custódia, que bota muita gente na rua. Vamos dar uma recomeçada na live, porque a net deu uma despencada, né? A gente não tem internet boa. Por que é que por aqui a gente não tem internet boa? Mas já estamos de novo no ar. Pronto. Já dizia o saudoso Hildo Teixeira. Vai começar tudo de novo. Aqui no caso já começou, né? Pronto. Gente, em Belém do São Francisco, foi realizada uma operação conjunta entre Polícia Militar e Civil para abordar um veículo que, ao avistar a viatura da polícia, fez uma manobra brusca na rodovia 316. No bloqueio policial, o veículo foi abordado e de imediato não foi encontrado nada ilegal com os ocupantes, porém, uma busca minuciosa mostrou que no porta-mala do veículo era transportada a quantia de R$ 66.721. R$ 66.721. Olha a quantidade de dinheiro. Dava para terminar minha construção. Inicialmente, nenhum dos ocupantes assumiu o seu proprietário do dinheiro. Mesmo. E diversas informações desencontradas sobre de onde vinham. E então, após uma busca no banco de dados da polícia, foi percebido que todos os ocupantes já haviam sido presos anteriormente. Inclusive, um dos ocupantes do carro estava com mandado de prisão em aberto. Caiu, não teve jeito, a madeira deitou. O imputado Josmar Manuel Umbuzeiro Filho, é o nome do cara, tem mandado de prisão em aberto pela prática de tráfico. O senhor José Eugênio Nogueira Lima, proprietário do veículo, assumiu posteriormente ser o dono do dinheiro. Este já foi preso por porte de arma, ou seja, todos tinham uma questãozinha, probleminha com a justiça. Informações apontam que o dinheiro seria utilizado para a compra de drogas e que seguiriam para abastecer o mercado na capital pernambucana. Diante dos fatos, todos envolvidos foram conduzidos e apresentados juntamente com o dinheiro apreendido na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Floresta, ficando à disposição da Justiça para a tomada das medidas consideradas cabíveis. É mais sério do que se possa imaginar, não é brinquedo não. São 7h mais 36 minutos, 7h36. Eu vou falar dos nossos colaboradores, então eu quero falar nesse momento de Nenel da Shark. Você gosta de Shark, Júnior? É bom? Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e Shark da melhor. Shark de primeiríssima qualidade, Shark boa, Shark gostosa. Rapaz, lá tem Shark que vem com ossinho. Aquela Shark ou aquele, não sei como é que o pessoal chama, se é aquilo ou aquela. Eu chamo sempre aquela pelo nome, mas tudo bem. Shark com aquele ossinho. Para sopa é uma delícia, para você colocar no feijão é uma delícia, não tem aparelho não. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Amanhã é sábado, então sábado, domingo e segunda aberto. Então é o momento de você correr lá para Nenel da Shark. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgados, queijos. Lá tem o queijo de coalho, lá tem o queijo de manteiga. Você gosta de queijo de manteiga, Júnior? Tá descendo água na boca já? Pronto, lá tem aquele queijo de manteiga que você não tem noção. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento.
pãozinho quentinho logo no início da tarde, pãozinho quentinho logo no início da manhã, é melhor o contrário, né? Logo no início da manhã e logo no início da tarde, você tem o melhor pão da cidade. O WhatsApp lá da padaria é o 9150-6376. É ou não é, Júnior? A entrega na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube do Bela Vista. Leno Silva. Opa, vem comigo, são 7 horas mais 40 minutos, 7h40. Gente, presta atenção nessa matéria, ó. Filho denuncia pai por perturbação de sossego em Salgueiro. O pai chegou envenenado em casa. Chegou envenenado em casa. Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pela Central de Operações para averiguar uma ocorrência na Travessa Sebastião Ferreira dos Santos, no bairro Santa Margarida, em Salgueiro. Chegando ao local, a vítima de 19 anos informou que o imputado, que tem 42 anos, que é o seu genitor, que é o seu painho, chegou por volta das 4 horas da manhã, com o som ligado muito alto e com visíveis sintomas de embriaguez. O jovem informou ainda que seu pai estava perturbando o sossego com o som em volume altíssimo e que ainda lhe ameaçou. Ao ser realizada a abordagem, foi encontrado com o malandrão um espeto, uma faca de mesa e uma caixa de som. Diante do exposto, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia local, onde foi entregue todo o material apreendido e confeccionado um termo circunstância de ocorrência em desfavor do Playboy. 7 horas 41 minutos, vamos ao intervalo comercial, rapidinho, 2 minutinhos e meio, e a gente vai estar de volta destacando que homem é detido com caminhonete roubada em São Caetano. Lanterneiro foi assassinado na porta da oficina em Frei Miguelinho. E haja bronca, muita coisa ainda para acontecer. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Vem comigo, são 7 horas mais 44 minutos. Abraçando aqui Jonatas
Barros. Bom dia, Heleno. Manda um abraço para Vânia, Cauã e Micaela. Estamos na escuta. Legal, um abraço para todos vocês aí, meu querido Jonatas Barros. Valeu. Rosiane Silva, bom dia. Nega Laje, bom dia. Lá em Toritama, acompanhando a nossa live. Júnior, podemos? Vamos sequenciando então. Um homem de 38 anos que dirigia uma caminhonete roubada foi detido ontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em São Caetano. O veículo havia sido roubado em dezembro de 2016. Aonde? No município de Cupira. Tão perto, né? Vê mesmo o carro girando por aí afora e o dono não conseguiu encontrar. Policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 155 da rodovia quando abordaram uma caminhonete com placas do Recife. Após um procedimento de identificação veicular, foi constatado que o automóvel portava placas clonadas e havia sido roubado. O motorista informou que havia sido contratado para levar a caminhonete de Caruaru até Arco Verde. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano e poderá responder por receptação. Agora, será que entrega a pessoa que ia receber o carro? Ou é só o H também, né? Não, eu ia só levar para entregar lá em... Olha, por favor, polícia não cai nessa mais não, viu? Isso era coisa de antigamente. Um homem foi assassinado na cidade de Frei Miguelinho. Agreste de Pernambuco. A vítima trata-se do lanterneiro José Armando Lima, de 54 anos. Ele tinha acabado de estacionar seu veículo em frente à sua oficina quando foi surpreendido por dois elementos que estavam em uma moto. Eles efetuaram um disparo de arma de fogo em sua direção. 4 tiros atingiram o José Armando em várias partes do corpo e, lamentavelmente, ele não resistiu e teve morte imediata. O corpo foi recolhido, foi levado ao IML da cidade de Caruaru. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Frei Miguelinho. 2 indivíduos com aparência de adolescentes ou até mesmo criança, veja bem, vem praticando assaltos na área do município de Jupi, terra do Padre Ivo, no agreste do estado pernambucano. Os menores praticaram mais um assalto no município. O roubo ocorreu na zona rural, mas bem próximo à cidade. Na ocasião, roubaram uma motocicleta Fan 160 de cor vermelha com placa PDU 8260. No momento do assalto, eles usavam uma moto azul e interceptaram 2 homens que estavam numa motocicleta trafegando pela zona rural. Além da moto, também foi roubado uma quantia de R$460 em grana, em espécie. Segundo as vítimas, um deles portava uma arma de fogo e fazia graves ameaças que iriam atirar. Após o roubo, eles desapareceram em direção à cidade, onde também praticaram outro assalto. Estavam com estupor, não estava não. Nesse caso foi de um cidadão que foi roubado uma pequena quantia em dinheiro e seu aparelho celular. As vítimas procuraram a polícia e relataram que os indivíduos estão fazendo assalto com frequência naquela região. Não é brinquedo não, meu filho, não é brinquedo não. Essa galerinha tem praticado assalto que só estupor. Não é uma coisa lá de fora não, é aqui e é lá, é em todo lugar. Não tem boquinha não tem. Um homem foi encontrado executado no loteamento Fonte da Aldeia, na zona rural do município de Paudalho, Mata Norte do estado de Pernambuco. O corpo de Dimas Henrique Cipriano da Silva, de 29 anos,
estava em uma estrada vicinal com uma perfuração provocada por tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Misericórdia. A autoria da execução é desconhecida. O cadáver foi periciado, foi encaminhado para o IML e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. IML é na região central da capital, lá em Santo Amaro. Tem foto, Júnior. 2 internos fugiram da Fundação de Atendimento Socioeducativo FUNASE em Caruaru. O caso aconteceu durante um tumulto. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da FUNASE informou que a Polícia Militar e o 1º Batalhão Integrado Especializado, o 1º BIESP, foram acionados para conter a situação. O Corpo de Bombeiros também atuou para apagar um incêndio provocado durante a confusão. Ninguém ficou ferido. No tumulto, 2 adolescentes fugiram por buracos feitos no muro da unidade. Tá um negócio bonito, não tá? Conseguiram fazer um buraco e ninguém percebeu. Homem, te dana. Até o momento, eles não foram recapturados. 3 envolvidos no tumulto já foram identificados e para serem encaminhados à Polícia Civil. Também haverá uma investigação interna promovida pela Corregedoria da FUNASE. Isso sempre acontece, mas volta a acontecer novamente e assim vai. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não é brinquedo não. Celinha Farias, bom dia, Leno. José Ronaldo, é o Naldinho Nel. Gosta de fazer umas caminhadinhas. Legal, o camarada é ativo, viu? Valeu, meu querido, um abraço a toda a família Nel. Ô Júnior, deixe-me dar os últimos recados aqui dos nossos colaboradores. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha, a melhor opção é Paraíso das Coxinhas. Você diz o tipo de salgadinho que você quer, coxinha, empadinhas, um monte de coisa que eu nem sei dizer o nome, mas que você gosta e todo mundo gosta, e é só fazer o pedido. Se não tiver pronto na hora, mas daqui a pouquinho vai estar pronto, então você liga imediatamente, ligue agora, 9188-4343, não é, Paulinho? 9188-4343, se preferir, vá à Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, lá no São Miguel, e aceita todos os cartões. Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo. Peça, serviço e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Auto Trevo é do amigo Eronildo. Você conhece, você confia. Auto Trevo está em pleno funcionamento. Está normal o funcionamento da oficina Auto Trevo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 58. É? Não, 58 não. 53 agora, 53. Ah, tô ficando doido, é menino? Quer que acabe ligeiro e o resto da matéria aqui que tem ainda um monte. Como é que pode? Morre afogado um cidadão na zona rural de Tupanatinga. Um homem morreu após se afogar em uma barragem na zona rural de Tupanatinga. Tupanatinga é cidade do Agreste, aqui de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o irmão da vítima contou que o homem gostava de ingerir bebida alcoólica, gostava de tomar uma, e que ele teria saído no último domingo e não retornou para casa. Os familiares decidiram procurar pela vítima nos locais próximos onde o homem foi visto pela última vez. O corpo da vítima foi encontrado em uma barragem. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima da água e encaminhou para o Instituto de Medicina Legal. Tupanatinga, Agreste, então é Caruaru. Foi para o IML da cidade de Caruaru. Triste, uma morte por afogamento, Jesus de Nazaré. Não é brinquedo não. Uma motocicleta
foi tomada de assalto na manhã de ontem, na estrada que dá acesso ao sítio Pedra Branca, zona rural de Gravatá. Criminosos armados anunciaram assalto e tomaram uma motocicleta modelo Honda Bros vermelha de placa PEF 0366. Segundo informações, os autores do crime estão ligando para a vítima exigindo dinheiro pela entrega do veículo. Como a gente falou aqui no início, né? Isso aconteceu muito antigamente, era muita moto tomada de assalto, aí pagava-se o resgate e você ia ter sua moto de volta, mas tinha que pagar um resgate, né? O resgate pela motocicleta, era assim que acontecia. E lá em Gravatá está começando tudo de novo. Suspeitos de praticar assaltos em Vitória de Santo Antão são detidos com arma e carro roubado. Agora, você viu aí, tem uma foto desse aí, tem uma espingarda bem pintosa aí. Parece até que é adesivada a espingarda. 3 homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido com um veículo roubado, arma e munições na BR-232 em Vitória de Santo Antão, na zona da mata do estado de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo é suspeito de praticar assaltos na região. No veículo foram encontrados uma carabina de pressão calibre 22, tem isso? Calibre 22 com mira telescópica, pacotes de munição do mesmo calibre e R$672 em grana, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No procedimento de identificação veicular foi constatado que o carro era adulterado e portava placas clonadas. As prisões aconteceram durante uma ação de combate ao crime. Policiais do setor de operações especializadas realizavam uma fiscalização no quilômetro 42 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por 4 pessoas. Ao consultar os ocupantes do veículo, a equipe descobriu que um dos passageiros era procurado pelo crime de tentativa de latrocínio a partir de um mandado expedido em janeiro desse ano, 2020, pela Vara Única da Comarca de Canhotinho. O motorista teria informado que alugou o veículo por R$350, mas não informou quem era o proprietário. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão. São 7h58, agora sim, né? 7h58. Suspeito de esfaquear homem em vila. De novo, saiu assim. Em fila de lotérica é preso pela Polícia Militar. A gente reproduziu essa matéria ontem aqui, né? Que o homem estava na fila e teve um desentendimento lá e terminou levando facadas. Pois bem, um homem foi preso em Moreno, no Grande Recife, suspeito de ter esfaqueado outro homem, esse de 47 anos, na fila de uma casa lotérica, de acordo com a Polícia Militar. O crime ocorreu na última quarta-feira e, segundo a Polícia Civil, foi motivado por uma discussão entre as duas pessoas. A prisão ocorreu na tarde de ontem, horas depois do crime, que ocorreu por volta das 4h10. A vítima foi socorrida pelo SAMU. O homem foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife. Segundo a PM, a vítima é um morador de rua e, de acordo com testemunhas, o agressor quis passar na frente desse homem na fila da lotérica, desencadeando a discussão. Policiais do 25º Batalhão capturaram o suspeito depois de receber denúncias sobre o paradeiro dele. Pois. O camarada tá na fila, o outro vai passar na frente. Ei, rapaz, não vai passar na minha frente não, é atrás de mim aí. Oxe, a fila tá mais longe. O camarada disse, não, eu vou entrar aqui. Aí começou aquele bafafá da gota, né? Já pensou, o camarada ir para uma fila de lotérica, 4 horas da manhã, para começar o atendimento às 8,
Misericórdia, Jesus. Não quero nem imaginar um negócio desse. E ainda mais levar uma facada, né? Te dana pra lá. Acabou de acabar, são 8 horas em ponto na Terra das Confecções. Muito obrigado a você, ouvinte, você que nos acompanha todas as manhãs. Quero desejar a você um excelente final de semana. Que Papai do Céu possa nos abençoar, nos livrar de todas essas broncas que vem acontecendo e outras que porventura apareçam, né? Mas que Deus estando no comando, nada de mal irá nos acontecer. Meu querido Júnior, muito obrigado pela parceria. Você é um colaborador muito ativo, posso dizer e garantir. Então, muito obrigado por isso. A gente se encontra, se Deus quiser, na segunda-feira. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Leno.